Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. No episódio 981, eu perguntei se nós devemos obedecer a todos os mandamentos bíblicos. E observamos que vários mandamentos foram dados para outras pessoas. Hoje, nós vamos ver um aspecto dessa questão, observando mandamentos dados para uma nação, durante uma época, que não se aplicam a todas as pessoas em todas as épocas. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 981 e uma nova pergunta para continuar incentivando o seu estudo das Escrituras. Um aspecto importantíssimo do contexto bíblico é a diferença entre os dois testamentos. Deus deu uma lei especial para governar os judeus durante 1500 anos. Uma lei que incluía restrições sobre alimentos, obrigação de guardar o sábado, regras sobre sacrifício de animais e outros rituais religiosos e várias outras coisas. Foram centenas de mandamentos, em vários livros. Mas essas instruções se aplicavam especificamente a um povo durante um determinado período de tempo. Quando Deus revelou essas ordens, ele disse que serviam de aliança com a nação de Israel. Em Êxodo 34, versículo 27, disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Ele disse especificamente sobre o mandamento de guardar o sábado, em Êxodo 31, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. A lei que Deus deu a Israel, por meio de Moisés, vigorava até a morte de Jesus. E assim, quando alguém hoje tenta nos obrigar a respeitar certas leis sobre comida, de não comer carne de porco, por exemplo, ou a lei do sábado, dizendo que nós ainda devemos guardar o sábado, o 7º dia, ou a lei do dízimo, em todos esses casos, nós devemos entender que são coisas do Antigo Testamento, daquela aliança, que Deus tirou junto com o sacrifício de animais e sacerdotes especiais descendentes de Levi. Nós hoje vivemos sujeitos a uma outra aliança que vai ser o assunto do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Agora vamos à pergunta 981, que vem da história do rei Davi. Verdadeiro ou falso? Joabe chamou uma mulher sábia de Belém para falar com Davi sobre Absalão. Essa afirmação é falsa por causa de uma palavra. Diz, segundo Samuel 14, versículos 1 e 2, que essa mulher foi de Tecoa, não de Belém. E nisso observamos uma coisa importante. Às vezes, a diferença entre verdade e mentira pode ser uma palavra trocada, ou omitida, ou acrescentada. Por isso que nós devemos ter muito cuidado ao avaliar o que pessoas dizem, para ter certeza que estamos ouvindo de fato a verdade, e não alguma distorção, mentira, por causa de uma palavra errada. Pergunta 982. Coloque na sequência certa a morte dos seguintes servos do Senhor. A. Tiago, filho de Zebedeu. B. Estevão. C. Jesus. E D. João Batista. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus deu uma lei por meio de Moisés aos israelitas. Essa lei governou aquele povo durante mais ou menos 1500 anos. Mas Jesus Cristo trouxe outra aliança que nos governa hoje. Mais sobre isso no próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.